Oi, aqui Gêner Cristiano do canal Histórias São Humanas em mais uma aula sobre o socialismo e o movimento operário. E na aula de hoje o nosso foco é socialismo utópico. Vem com a gente! Bom, então deixa eu avançar aqui meus slides e nós chegamos ao tema que iremos discutir, que iremos analisar no dia de hoje, é o socialismo utópico. Bom, nós já sabemos da definição da palavra socialismo. O socialismo, quando ele surge ali por volta de 1830, ele vem como uma proposta de tentar reformar a sociedade liberal para resolver os graves problemas sociais causados pela Revolução Industrial e pelo desenvolvimento do capitalismo. Problemas que nós já analisamos detalhadamente em nossa primeira e segunda aula. Então, se você tem alguma dúvida, volte a esses vídeos para que você possa ver com mais clareza quais foram os problemas trazidos pelo desenvolvimento do capitalismo e pelo desenvolvimento da Revolução Industrial. Bom, agora, utopia. Utópico vem da palavra utopia. Utopia significa uma sociedade ideal, uma sociedade idealizada. Ou seja, uma sociedade ideal é aquela em que existe uma grande harmonia, uma grande solidariedade, ou seja, relações de ajuda mútua entre todos os membros da sociedade, construindo dessa forma uma sociedade com justiça e igualdade social. Esse nome que foi dado pelos historiadores, socialismo utópico, ele tem a sua origem em um livro de Thomas Moros, que foi escrito no ano de 1516 com o título Utopia. E nesse livro, Utopia, o Thomas Moros ele tenta representar uma república imaginária governada pela razão. E ele tem como objetivo contrastar essa república imaginária com os conflitos da política europeia da época. Naquele momento, o Thomas Moros ele tentava tratar de alguns assuntos específicos para a realidade da época, para a realidade daquele momento. Dentre esses temas, nós temos a guerra, a paz, as relações econômicas, as relações de poder, a colonização e o desenvolvimento da economia europeia. Neste livro, o Thomas Moros ele retrata muito a questão da corrupção e a ânsia pelo poder. É por isso que nessa república imaginária, nessa ilha que é a utopia, o dinheiro ele não tem valor. O dinheiro e as riquezas materiais elas não têm valor. Bom, viver em uma sociedade em que o dinheiro e os bens materiais não têm valor nenhum, isso é uma utopia. E se a gente buscar a origem grega da palavra utopia, a gente vai ver que ela significa lugar nenhum. Ou seja, não há lugar no mundo em que a riqueza e os bens materiais não tenham nenhum valor. Então, isso é considerado algo idealizado, algo harmônico, algo que é fundamentado na justiça e na igualdade social. E na concepção de Thomas Moros, isso não existia em lugar nenhum, e lugar nenhum é a utopia. Depois de fazer esse breve relato sobre o livro de Thomas Moros, nós podemos voltar ao socialismo utópico. Bom, por que o socialismo utópico recebeu esse nome, melhor dizendo? Bom, pelos seguintes motivos. Ele tinha a crença em um acordo entre operários e capitalistas. Ou seja, o capitalista, o dono do capital, ele seria convencido da desigualdade social, da miséria, da fome que os operários viviam e ele iria ceder naturalmente parte do seu patrimônio, das suas riquezas materiais, criando uma legislação trabalhista para fazer a vida desses operários algo melhor. Isso seria um acordo, ou seja, as duas partes harmonicamente chegam a essa decisão, sem a necessidade de conflitos, de guerras e de revoluções. Bom, o socialismo utópico ele também tem um aspecto de conciliação. Conciliação entre os princípios liberais, propriedade privada, livre concorrência e busca pelo lucro, junto com as necessidades do operariado, ou seja, redução da jornada de trabalho, licença maternidade, seguro-desemprego, previdência, que é a aposentadoria. Então, isso seria uma conciliação
entre as necessidades do capitalista de um lado e as necessidades do operário do outro. Bom, e o socialismo utópico, ele também é uma forma de criticar a sociedade industrial, devido a toda a exploração a que os trabalhadores, de uma forma geral, estavam submetidos. Agora, vamos tentar perceber a realidade do mundo no século XIX. Bom, no século XIX nós temos uma expansão da industrialização a outros países, e essa expansão da industrialização vai ter como um de seus aspectos básicos a conquista de novos territórios fora da Europa. E aí quem vai sofrer, por exemplo, muito é a China. A Inglaterra, por exemplo, vai ser a grande responsável pela Guerra do Ópio. Ao vender ópio, que era uma droga extremamente danosa para a saúde da população chinesa, a Inglaterra forjou uma guerra com o objetivo de impor sobre a China a sua superioridade tecnológica, a sua superioridade militar e dominar o território chinês. E foi isso que aconteceu. Aí eu te pergunto, onde está o desejo de harmonia? Onde está o desejo de justiça e de igualdade social na conquista de um território extra-europeu com tamanha desumanidade, com tamanha falta de respeito, apenas com o objetivo de explorar o mercado, explorar a mão de obra do mercado e tratar a população local como se fosse um animal e não como se fossem seres humanos? Como falar, então, ainda da existência da escravidão que existia no Brasil no final do século XIX? Onde está a busca pela igualdade e justiça social? Por isso, os socialistas utópicos foram chamados de românticos, porque o socialismo utópico, ele contava, antes de qualquer coisa, com a boa vontade, com a conscientização do capitalista, do industrial, do dono do capital. E o capitalista, o industrial, o dono do capital, ele só quer multiplicar a sua riqueza, ainda que para isso ele tenha que destruir a natureza, tenha que destruir a organização das sociedades locais fora da Europa e explorar também o trabalho infantil e feminino dentro da Europa. Ou seja, não havia humanidade, apenas o interesse em multiplicar a propriedade privada, ainda que para isso, como eu disse, fosse necessário desorganizar totalmente as sociedades locais, explorar a natureza e multiplicar o capital. Por isso, o socialismo utópico foi chamado de um socialismo romântico, porque ele não contava com a ação dos operários, ele não contava com a ação do operariado, apenas com a boa vontade dos capitalistas. Havia capitalistas interessados em reformar a sociedade? Sim, nós veremos, inclusive, na nossa próxima aula, alguns dos principais representantes do socialismo utópico, mas eles eram minoria. A grande maioria dos capitalistas, dos industriais, com o apoio de seus estados, não tinha o menor interesse em melhorar a vida dos trabalhadores, dentro e fora da Europa. Um forte abraço, pessoal, até a nossa próxima aula e não se esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e compartilhar essa aula nas redes sociais. Isso ajuda a gente demais.